Este estudo nós começamos no domingo. Ele é referente à nossa revista da Escola Bíblica, a lição número 8, que fala sobre os 10 mandamentos, aqui do terceiro trimestre da nossa revista bíblica da igreja em Belém. E dando continuidade, nós no domingo trabalhamos e expomos aos irmãos do primeiro ao quinto mandamento, e hoje nós iremos expor do mandamento de número 6 até o 10º mandamento e assim encerrar esse nosso estudo. Abra sua Bíblia, aí mesmo como você está, no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, a partir do verso 13 ao 17. Êxodo, capítulo 20, verso de número 13 ao 17, para nós complementarmos o nosso estudo. Diz assim, verso 13: não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos fazer uma oração. Senhor, te somos gratos, Senhor, por este segundo momento, Pai, na tua presença, esta segunda parte deste estudo tão precioso acerca dos 10 mandamentos da lei, os 10 mandamentos da antiga aliança. Senhor, te somos gratos porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela penetra, Senhor, no interior do nosso coração. E ela é apta para discernir toda a intenção, Senhor, e ela é boa e ela é perfeita para cada um de nós. Senhor, que nós possamos entender e refletir e crescer, Senhor, através deste estudo. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, domingo nós iniciamos falando sobre a lei. E dissemos que a lei é boa, porque a lei ela nos revela o pecado, mas ela nos aponta para Jesus, para o amor de Deus revelado em Cristo. Nós também falamos da função da lei, a função dos 10 mandamentos, a partir do momento em que os 10 mandamentos eles representam a aliança entre Deus e o povo de Israel, representam a santidade que o povo deve ter, representam a sabedoria de Deus, representam os valores de Deus, representam a vontade de Deus para o seu povo. E esses mandamentos, eles ainda hoje, eles ecoam para nós como cristãos, ecoam para nós como igreja, porque os valores morais, os valores éticos contidos na lei do Antigo Testamento, eles são paradigmas, eles são modelos, eles são referência para o nosso comportamento e para a nossa conduta como cristãos ainda nesta terra. Então eles são importantes, eles são essenciais, porque eles são referência, eles são paradigmas para nós, como eu disse. E ainda falamos da diferença entre lei moral, que é eterna, leis civis, que são reguladas por cada nação, e leis cerimoniais, que são transitórias, mas que ainda apontam para um evento futuro e importante para nós. E hoje nós vamos dar continuidade, falando a partir do 6º mandamento até o 10º, e concluirmos esse estudo que tem abençoado a minha vida, e eu tenho certeza que vai estar abençoando a sua vida, você que está aqui, você que está assistindo esta gravação. O 6º mandamento, ele fala: não
matarás. Não matarás no sentido de não assassinarás. Não cometerás um assassinato. A questão de tirar a vida do outro, os chamados crimes contra a vida, elas estão previstas ali no Código Penal brasileiro. Eu não vou entrar muito em detalhe do direito, porque não é o nosso foco, mas é importante a gente entender que a lei brasileira, ela criminaliza os atos que atentam contra a vida, seja o crime consumado, seja o crime tentado, a partir do artigo 121 do Código Penal. Nós temos ali o crime de homicídio, que é tirar a vida de outro. Nós temos ali o crime de auxílio, induzimento e instigação ao suicídio, quando alguém de alguma forma auxilia ou instiga a pessoa para que a pessoa tire a sua própria vida. Nós temos também o crime de infanticídio, que é praticado pela mãe logo após o parto, que nós chamamos de estado puerperal, ou estado pós-parto. E temos também o crime de aborto. O sexto mandamento, ele fala de preservação da vida, não apenas da minha vida, mas da vida de terceiro, da vida alheia. O sexto mandamento, ele reprime o suicídio, que seria o autoassassinato. Ele reprime o suicídio assistido ou morte assistida, que é quando a pessoa tira a sua própria vida com o auxílio de terceiro. E este mandamento, ele também reprime a eutanásia, que é quando a pessoa, em um ato de misericórdia, tira a vida de terceiro com o consentimento dela. Então, reprime o suicídio, reprime o suicídio assistido ou morte assistida, reprime a eutanásia e também reprime o aborto. Nós, como cristãos, nós não defendemos a prática do aborto. A igreja, os princípios do cristianismo, eles são absolutamente contra o aborto, sobretudo o aborto voluntário. Inclusive, a lei brasileira, ela criminaliza essa prática. É um assassinato. É o assassinato de uma vida ainda intrauterina. É o assassinato de um feto que ainda está em formação. Eu não vou entrar em questões biológicas ou questões de saúde, porque não é a minha área, mas é um ponto que nós, como igreja, nós temos que pensar e refletir algumas coisas. Embora a igreja tenha o seu posicionamento de ser contrário à prática do aborto, mas é importante a gente refletir no seguinte: existem exceções jurídicas. São 3. Quando há risco de morte para a mãe, causada pela gravidez, quando a gravidez é resultante de violência sexual e quando o feto ele é anencéfalo. Então nós temos que, de certa forma, pensar dentro de um contexto moral e ético. Porque qual é o valor mais importante? Nós defendermos de forma absoluta uma premissa e um entendimento da doutrina cristã, ou, por exemplo, a vida de uma mãe que corre risco em nome da gravidez? Mas vamos pensar um pouco. O que é mais importante? Qual o valor mais importante? Nós temos que colocar na balança. Defender a todo custo o que nós cremos, como o certo, como o cristão, ou a vida da mãe que está em jogo por conta da gravidez que provoca um risco à sua própria vida. Outra coisa que é importante a gente pensar: a pessoa que sofre violência sexual e que por conta disso está gerando uma criança fruto de violência. Qual é o valor mais importante? Nós defendermos de forma absoluta o nosso posicionamento como cristão, ou essa pessoa que, em muitos casos,
não é apenas uma única vez, mas é um processo de violência sexual que dura muitos anos. Muitas das vezes, desde a infância, a pessoa vem sendo violentada, vem sendo deflorada por conta de abusos sexuais. Então, é algo que a gente tem que pensar. E a questão do feto anencéfalo. Eu conheci um casal há mais ou menos 1 ano atrás, que eles tiveram um filho e ele foi diagnosticado com anencefalia desde o ventre. Os médicos disseram, é uma criança que, se não morrer de imediato, ela vai vir a morrer com pouco tempo. E de fato aconteceu. Eles prosseguiram na gestação, a criança nasceu e dentro de poucos meses ela morreu. O baque emocional foi tão forte no casal que eles até se divorciaram por conta disso. Então são coisas que a gente tem que pesar antes da gente emitir qualquer posição. Mas, por outro lado, por exemplo, uma mulher que sofre violência sexual, mas que ela decide prosseguir com a sua gestação. Aí nós temos também 2 questões. Ela vai estar prosseguindo com uma gestação fruto de uma violência sexual, o que é pior? Ou ela vai interromper essa gestação e ter para o resto da sua vida a consciência de que tirou uma vida. O que é pior? Prosseguir com uma gravidez que lá na frente, de repente, ela pode colocar a criança para um processo de adoção, caso ela não queira ficar, ou interromper uma gravidez e ter o resto da sua vida a consciência de que tirou uma vida. Eu não estou dando juízo de opinião ou criando qualquer espécie de polêmica entre os irmãos, mas eu acho que são coisas importantes que nós devemos considerar e pensar e refletir um pouco antes da gente bater o martelo acerca dessa questão. Mas é claro, deixando claro, que a igreja e o nosso posicionamento como cristãos é que o aborto, ele é, sim, criminoso, o aborto, sim, é um assassinato, e o aborto, sim, fere os princípios e os preceitos morais de Deus. Mas é importante a gente refletir um pouco e pensar um pouco acerca das coisas que nos cercam. Afinal de contas, nós somos uma sociedade, e a igreja, ela é mais uma das entidades que compõem a sociedade da qual nós somos cidadãos. Queridos, ainda falando sobre não matarás, para a gente encerrar, pense que matar alguém não se refere apenas ao uso de arma de fogo, ou de espada, ou de lança, ou de faca. Você pode matar a outra pessoa por omissão. Você pode matar a outra pessoa por palavras. Você pode matar a outra pessoa através de outro tipo de violência que não a física. Por exemplo, matar por omissão. Você deixa de prestar auxílio a alguém que você pode ajudar. Se você vê que alguém está passando por necessidade, se você vê que alguém está precisando do seu socorro imediato, emergencial, e você se omite, você está matando ela por omissão. Quando você é ausente, quando você abandona, quando você é descuidado, irmãos, nós temos visto nas manchetes dos jornais crianças sendo abandonadas por pais. Às vezes os pais, eles são relapsos, às vezes só são pais ruins mesmo, e crianças morrem. Crianças às vezes são esquecidas dentro de um carro e morrem. Às vezes os pais saem para trabalhar e deixam a criança sozinha, e às vezes é uma criança cuidando de outra criança menor. Descuido, descaso. Da mesma forma que nós vemos muitos filhos abandonando os seus pais idosos. Muitos estão apenas interessados na pensão ou em algum benefício do governo que o pai idoso recebe. E às vezes aparece uma vez no mês na casa do pai, só para pegar o dinheiro, para usar o dinheiro do pai, e deixa o pai
e a mãe em situações simplórias de abandono, de insalubridade, de descuido, de descaso. E às vezes o idoso, ele morre, não é nem de doença, às vezes ele morre por uma falta de higiene, que às vezes o filho, o relapso, deixa de lado. Nós temos visto isso nas manchetes dos jornais, irmãos. É uma forma de matar por omissão. Nós matamos por palavras. Lá em Tiago 3 diz que a língua é um pequeno órgão, mas ele é capaz de pôr fogo numa floresta inteira. Irmãos, cuidado com as nossas palavras. Às vezes nós ferimos, às vezes nós magoamos, às vezes nós apunhalamos pessoas com palavras, porque não pensamos, porque somos pessoas egoístas. Muitas das vezes pensamos só no que nós achamos que está certo e não nos importamos com quem está na nossa frente, e ferimos e magoamos. Isso é matar também, irmãos. Isso é matar também. Nós somos levianos, nós não medimos as consequências, muitas das vezes, daquilo que falamos. Nós também podemos matar por violências que não são físicas, como violência moral, violência psicológica, pressões, humilhações, violência sexual, assédio moral no trabalho. Irmãos, imagine uma pessoa que sofre violência sexual. A vítima pode ser tanto homem quanto mulher. É um sofrimento que vai durar o resto da vida, em muitos casos. Assédio moral no trabalho, aquele chefe, aquele superior que persegue, que bota pressão, que humilha, que ofende, às vezes publicamente, o funcionário, o servidor. Importunação sexual, porque a violência sexual não é apenas aquela ligada à conjunção. Você importunar sexualmente uma pessoa, fazer chavecos, fazer gracejos a uma pessoa sem o consentimento dela é crime. Corrupção pública, irmãos. Nós vimos agora na pandemia quantas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse uma gestão mais responsável dos órgãos e das entidades e de muitas autoridades, com vacinas, com respiradores. A pandemia, ela foi politizada. A pandemia virou um circo de interesses e de vaidades. Enquanto isso, pessoas morrendo. Isso é matar sem uma arma de fogo. Isso é matar sem espada. Isso é matar sem o uso de uma faca. É matar por violência não física. Violência não física. Mas em João 10:10 diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele garante a nossa vida. Ele garante a nossa boa jornada, porque Ele é a vida. Ele garante a vida e Ele garante a nossa esperança de vida eterna. Amém? 7º mandamento, meus irmãos: não adulterarás. Esse mandamento, vamos lá em Gênesis 2:24, ele fala assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo, ele é maravilhoso, porque ele, no mesmo versículo, ele trabalha o casamento heterossexual, homem e mulher, e monogâmico, apegar-se-á à sua mulher, a uma única mulher. Este é o padrão divino. Este é o propósito de Deus para a família, este é o propósito de Deus para a igreja, este é o propósito de Deus para o casamento, este é o propósito de Deus para a sociedade. Um casamento monogâmico, um casamento heterossexual. Esse é o padrão, irmãos. Esse é o padrão. É isso que nós devemos proclamar.
É isto que nós devemos defender. Este versículo ele fala sobre porneia, porque na época que foi escrito no Êxodo, não havia ainda a ideia de adultério. Tudo era prostituição, porneia. Então esse versículo ele fala de fornicação, que é relação sexual antes do casamento. Fala de adultério, relação sexual extra-casamento. E fala também do uso não natural dentro das relações sexuais. Porque o uso natural é entre homem e mulher. Fora isso, é o uso não natural. É o uso que a natureza não estabeleceu. E é o uso que as escrituras e os princípios bíblicos são contrários. A Bíblia defende o uso natural entre homem e mulher dentro de um casamento monogâmico. Esse é o padrão, essa é a vontade de Deus. Esse versículo aí fala também de proteção à família, diante da banalização das relações sexuais, irmãos. Nós vivemos num tempo de hipersexualização. Nós vemos crianças sendo sexualizadas. Nós vemos adolescentes já vivendo sexualidade. E nós vemos uma verdadeira banalização, um verdadeiro escárnio sexual por parte dos adultos. Casais, trisais e outras relações que são abomináveis para Deus e abomináveis dentro das Escrituras. Irmãos, é por isso que é importante nós tratarmos de sexualidade dentro da igreja. Temos que acabar com esse tabu, irmãos. O sexo dentro do casamento monogâmico e heterossexual é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus para o homem e para a mulher, para o casal. É bênção, não é tabu. Existem casais que têm vergonha de falar de sexualidade entre si. Praticam relações, mas não conversam. Como vão conversar com seus filhos? Como vão educar os seus filhos? Aí os seus filhos vão aprender na rua, vão aprender com os coleguinhas na escola e vão aprender da forma errada. E vão aprender o uso errado da sexualidade, porque a educação sexual começa no lar e a igreja, ela é o complemento disso. Temos que falar de sexualidade na igreja. Temos que falar de família na igreja, temos que falar de casamento na igreja, e o padrão bíblico de casamento está lá em Efésios 5:22, a partir do verso 22, quando diz que a mulher ela é submissa ao homem, mas submissa não no sentido de ser inferior, submissa no sentido de funcionalidade diferente. Mulher tem um papel diferente, porque a mulher é adjutora, mulher ela é auxiliadora, mulher ela é co-administradora do lar e da família junto com o marido. E o marido, por sua vez, o marido ele é o cabeça, mas não no sentido de que ele está acima da mulher, mas no sentido de que ele é um líder, de que ele é um sacerdote nomeado por Deus e pela lei de Deus para cuidar, para amar, para zelar, para prover e para se sacrificar pela família, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Esse é o padrão do casamento cristão, esse é o padrão do casamento bíblico, esse é o padrão e o modelo da vontade de Deus para a humanidade. O 8º mandamento, meus irmãos: não furtarás. Não furtarás. Esse mandamento, ele fala da questão do respeito à propriedade do próximo. Nós temos aí alguns artigos do Código Penal Brasileiro, 155, que é subtrair coisa alheia móvel. Nós temos 157, que é o roubo, que é subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência. Violência ou grave ameaça. Nós temos também 168, que é a apropriação indébita. A apropriação indébita é quando você recebe por empréstimo ou mediante confiança
um bem que não lhe pertence e passa a usá-lo como se fosse próprio. Queridos, furto não é só você furtar um celular. Furto não é apenas bater uma carteira na rua. O furto é muito mais amplo. O furto é quando você não respeita aquilo que não é seu, aquilo que não é de sua propriedade. Furto é quando você pede emprestado uma coisa e não devolve. Furto é quando você faz um empréstimo de um dinheiro com um amigo seu, com um banco, e não paga. Furto é quando você faz um gato no poste elétrico para consumir menos energia. Furto é quando você faz pirataria, baixa um filme online, baixa uma música online. É furto, irmãos. Furto é quando você recebe um dinheiro e não devolve o troco certo. Furto é quando você ocupa uma vaga de garagem de um idoso ou de uma pessoa deficiente. Aquela vaga não é sua, aquela vaga é de um idoso e de um deficiente. Se você ocupar, você está furtando. Furto é quando você tira vantagem de alguém em algum negócio. Furto é quando você cobra de alguém algo ou um valor que você sabe que não é justo. É furto, irmãos. Tudo isso é furto. Eu escrevi aqui: apropriar-se indevidamente do que é do outro ou que pertence ao outro. Você pode até crescer materialmente, mas moralmente você vale cada vez menos. Na prática, o furto empobrece você como pessoa. Não pense que, eu estou tirando vantagem, eu sou o espertalhão. Você pode até estar tirando vantagem material, mas moralmente você decai, você diminui a cada vez. Lá em Provérbios 26, 18 ao 19 diz assim: como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 6, diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Queridos, eu vou te dizer mais uma coisa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, diz que o corpo do marido pertence à esposa, e o corpo da esposa pertence ao marido. Então, se você tem relações sexuais ilícitas pré-casamento ou fora do casamento, ou faz o uso antinatural do seu corpo, você está roubando, você está furtando aquilo que não é seu. Porque o corpo daquela mulher pertence ao marido dela. E o corpo daquele homem pertence à sua esposa. E quando você toma aquilo que não é seu, também é furto, além de fornicação, além de adultério, além de uso antinatural daquilo que Deus colocou para o casal, para a família, para o casamento como bênção. Amém? 9º mandamento, irmãos: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, ele fala sobre verdade. Irmãos, a verdade sempre é o melhor caminho. Sempre. Por mais difícil que ela seja, por mais dolorida que seja, procure falar a verdade. O artigo 342 do Código Penal também criminaliza a questão do falso testemunho. É crime o falso testemunho perante a autoridade do judiciário. Queridos, nós vivemos em tempos de fake news. Nós vivemos em tempos onde há muitas pessoas inescrupulosas, muitas pessoas com interesses escusos, interesses obscuros, plantam e disseminam notícias falsas, inverdades, mentiras, algumas para se beneficiar ou para beneficiar terceiros, outras para prejudicar a terceiros. Estejamos
atentos, irmãos. A verdade, ela é inegociável. Fale a verdade, jogue limpo, fale aquilo que é justo, fale aquilo que é correto, fale aquilo que é verdadeiro. Há uma única paternidade na Bíblia que é atribuída ao adversário. Ele é pai da mentira. João 8,44. É a única paternidade que é delegada a ele, é a paternidade da mentira. Aquele que mente é filho do adversário. Estejamos, irmãos, íntegros no nosso falar e no nosso posicionamento. Veja que um falso testemunho, ele tanto pode incriminar um inocente, quanto pode absolver um culpado. E nesses dias que nós estamos vivendo, né, irmãos, tem muita gente culpada que anda sendo inocentada pela justiça. Queridos, estejamos atentos. A verdade acima de qualquer coisa. Eu escrevi aqui: ser verdadeiro consigo e para com o próximo, de forma transparente, é um dos instrumentos mais eficientes para resolver problemas e permitir o crescimento pessoal de cada um. Queridos, mas tenhamos cuidado com as nossas palavras. Não sejamos levianos. Falemos a verdade, sim, a todo custo, mas falemos com sabedoria, para que nós não venhamos a cair no erro de matar alguém com as nossas palavras. Verdade tem que ser dita, mas muitas das vezes a verdade pode ser dita de formas que não fira ou que venha a magoar a ninguém. E por fim, queridos, para nós encerrarmos esse estudo, que falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que falou ao seu. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Você já parou para pensar que este 10º mandamento, ele é a solução do 6º, do 7º e do 8º? Porque se você não cobiça o que não é seu, você não comete assassinato. Se você não cobiça o que é seu, você não comete adultério. Se você não cobiça o que não é seu, você não pratica o furto. Então, a cobiça é a raiz de muitos dos pecados. A cobiça é a raiz de muitas das transgressões, irmãos. Muitas. Querido, a questão é: nós temos que entender que Deus abençoa a todos. Deus abençoa a você, a mim, a cada um de nós. Nós temos que aprender a lidar com isso. E uma vez que Deus abençoa a todos, as pessoas vão ter coisas que nós muitas das vezes não temos. E nós temos que aprender e entender que o que é daquela pessoa pertence a ela e não a mim. E eu tenho que estar satisfeito com aquilo que eu tenho, com as minhas bênçãos, e não ficar de olho na bênção do outro. Aquele que cobiça revela um coração ingrato. Aquele que cobiça revela um coração não satisfeito com aquilo que tem. Aquele que cobiça as coisas do próximo revela que é um ingrato. Revela que ele está insatisfeito com as bênçãos que Deus lhe deu. Queridos, nós temos que estar atentos a isso. Jesus, ele nos fala lá em Mateus, no capítulo 5, verso 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Estejamos atentos,
estejamos vigilantes para que a cobiça ela não se instale, para que ela não faça morada no meu coração, no seu coração, nos nossos corações. Para que nós possamos ser gratos pelas bênçãos, ser grato por aquilo que recebemos do Senhor e não estejamos cobiçosos daquilo que não nos pertence. A cobiça, repito, é a raiz de muitos pecados. Combater a cobiça, eu escrevi aqui, significa demonstrar gratidão a Deus, respeito a você mesmo e respeito ao próximo. Queridos, que esses 10 mandamentos eles possam ser cravados no meu coração e no coração de você que está aqui, de você que está assistindo a este vídeo. Não meramente como escritos duros da lei, como a letra fria da lei, mas escritos como princípios morais, escritos como princípios éticos, ainda válidos para nós como igreja, a serem seguidos como paradigmas, como modelo, como exemplo para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar a sua paz, a sua alegria, e que nós possamos andar em obediência, andar em retidão e fazendo a vontade dele revelada pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.